Bom, o assunto agora é número de oxidação. Mas o que é número de oxidação, tão conhecido como NOx, né? É a carga que o átomo adquire após uma ligação química. A pergunta é a seguinte: quando dois átomos se ligam, será que o par eletrônico da ligação fica parado exatamente no meio dos átomos? Ou será que, preferencialmente, ele tende a ficar mais próximo de um átomo ou de outro átomo? Então, hoje já sabe-se que não é assim, né? Dentro de uma ligação química, nós teremos átomos que tendem a puxar mais os elétrons do que outros. E esse puxar o elétron, né, essa tendência que nós temos de atrair ou não, que os átomos têm de atrair ou não o elétron, tem uma relação direta com o conceito lá da tabela periódica chamada de eletronegatividade. E o que vem a ser a eletronegatividade, né? É a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons da ligação química. Então o NOx deriva dependentemente, né, uma coisa que está bem relacionada com essa eletronegatividade. Então, o que eu tenho que avaliar aí? Tem que avaliar modelos desse aqui de ligação. Por exemplo, quando eu tenho um oxigênio ligado com flúor, sabe-se que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quando eu tenho oxigênio ligado com flúor, o par eletrônico vem para o flúor, ficando o flúor com uma carga negativa e o oxigênio com uma carga positiva. Essa letrinha que eu fiz aqui é a letrinha grega delta, tá? Ah, mas delta eu pensei que fosse o triângulo. É, né? Só que isso aqui é o delta maiúsculo, isso aqui é o delta minúsculo. E esse delta indica carga na ligação. Então, delta menos, quer dizer, o flúor é a parte negativa, é ele que atrai o elétron, e delta mais, ou seja, o oxigênio, ele tende a perder o elétron para o flúor durante a ligação, ou seja, esse elétron fica mais tempo perto do flúor do que do oxigênio. Mas olha só que coisa, se eu tenho o oxigênio agora ligado com o cloro e não com o flúor, ao invés do oxigênio ficar positivo, agora o oxigênio fica negativo. Você vai perguntar por quê? Porque agora o oxigênio é o elemento mais eletronegativo dessa ligação. Então, o oxigênio puxa o elétron do cloro, ficando então o oxigênio com a carga negativa e o cloro com a carga positiva. Mas é sempre assim? Não, olha só isso aqui. Quando o cloro se liga com o hidrogênio, agora aquele cloro que estava positivo, lá com o oxigênio, ele fica negativo quando se liga ao hidrogênio. Olha só, ó, delta menos e aqui vai ficar delta mais. Por que isso? Porque o cloro agora é o mais eletronegativo da vez. E aí a gente vai testando, ó. Quando eu tenho sódio com hidrogênio, e hidrogênio esse que aqui estava positivo, agora ele vai ficar negativo. Por quê? Porque o hidrogênio é mais eletronegativo que o sódio. Então aqui o hidrogênio fica menos e o sódio fica mais. Olha que coisa complexa. Né? Vários dos elementos, vamos dizer assim, a maioria dos elementos da tabela periódica, quando se ligam, não tem uma carga fixa, não tem um número de oxidação fixo. Esse número de oxidação vai depender exclusivamente da eletronegatividade. Aí olha como é que fica complicado. Aluno que é muito bom de química, ele vai ter muitas dúvidas quando chega aqui nessa parte da matéria. Por quê? Porque ele quer tentar entender e explicar cada carguinha que aparece. Bom, tem umas que são simples, como essa que a gente viu aqui, mas nem todas são tão simples. Por quê? Porque nem sempre eu tenho ligação dentro de um composto só entre dois átomos. A maioria dos compostos são grandes, eles não são formados só por dois átomos, né? Não são só diatômicos. Então, como é que a gente vai determinar quem é dentro daquele composto complexo, quem é o positivo e quem é o negativo? A gente cria alguns macetes para facilitar. Então vamos lá, como é que vão ficar as nossas regrinhas para atribuição do NOx? Tá? Então são regras básicas para atribuição do NOx. Então o que eu vou ter? Primeira regrinha, toda substância simples tem NOx igual a zero. Vamos lá, toda substância simples tem NOx igual a zero. O que eu disse? Toda substância simples tem NOx igual a zero. Aí vamos lá. Segunda regrinha básica, numa substância composta, a soma do NOx é igual a zero. Vou cantar. Numa substância composta, a soma que é igual a zero. Quero ouvir. Numa substância composta, a soma que é igual a zero. Ok, mas o que eu tenho que fazer com isso aqui? Não estou entendendo. Vamos lá, vamos começar só a dar uma olhadinha aqui. Presta atenção. Aqui eu tenho S, enxofre. Enxofre S sozinho, o NOx dessa substância é igual a zero. Por quê? Porque eu vou ter apenas enxofre. Se eu tenho uma ligação formada por átomos iguais, não há competição entre eletronegatividade. Imagina, dois átomos iguais ligados. Não vai haver uma competição para ver quem vai ficar com mais tempo, né, por mais tempo com o elétron. Então, se eu tenho uma substância simples, o NOx dessa substância vai ser igual a zero.
Eu venho a segunda substância, P4. Fósforo aí, ó. Qual vai ser o NOx do fósforo? Também vai ser zero. P com P com P com P. Qual é a carga do fósforo aqui, ó? Vai ser zero, porque a competição entre eles é nula, vetor resultante nulo, não vai haver carga para ninguém. H2, gás hidrogênio. Qual é a carga também? Também é igual a zero, porque os átomos são iguais. O2, gás oxigênio. Número de oxidação, zero. Mas como eu já cantei aqui, ó, numa substância composta, a soma que é igual a zero. Como é que eu disse? Numa substância composta, a soma que é igual a zero. O que eu quero te falar com isso? Que é a soma do NOx do sódio mais a soma do NOx do cloro no primeiro composto tem que ser zero. A soma do NOx do cálcio mais a soma do NOx do enxofre no composto tem que ser zero. A soma do alumínio mais a soma do NOx do nitrogênio no composto tem que ser zero. Como é que isso funciona? Vamos lá. Seguindo a regrinha aqui, ó, entre Na e Cl, dá uma olhadinha na tabela periódica. Na e Cl, algum deles é fixo? Sim, né? O sódio. O sódio é do grupo 1. Por ser do grupo 1, o sódio vai ter carguinha 1+. Para ficar fácil, a gente vai começar a cortar o composto no meio. Eu costumo brincar que a gente vai fazer um cruz aqui, ó. Cruz, a gente vai cortar, tá bom? Então vamos lá. O sódio é do grupo 1, ele tem número de oxidação fixo, então a carga do sódio é 1+. Se a carga do sódio é 1+, a minha pergunta é: quanto tem que valer o cloro para essa soma dar zero? Para essa soma dar zero, o cloro tem que valer 1-. Pronto, descobri. Sódio 1+, cloro 1-. Soma zero. Então ele vai me perguntar qual a carga do sódio, eu digo 1+, qual a carga do cloro, eu digo 1-. Ok, vamos pro sulfeto de cálcio, CaS. Como é que eu vou determinar qual a carga desses caras aí? Vamos lá, primeiro eu vou procurar quem seja fixo, porque a regrinha é clara. Eu começo sempre por quem tenha número de oxidação fixo. Eu canto, para eu tirar o NOx eu procuro quem é fixo. Vai, para eu tirar o NOx eu procuro quem é fixo. Quem é fixo aqui? Cálcio ou enxofre? Cálcio é do grupo 2, dá uma olhadinha na tabela. Pelo cálcio ser do grupo 2, a carguinha dele vai ter que valer 2+. Cálcio vale 2+. Se a soma tem que ser zero, se cálcio vale 2+, o enxofre vai ter que valer 2-. Essa é a regrinha. Soma zero. Cálcio 2+, enxofre 2-, porque mais 2 mais menos 2, quanto é que dá isso? Dá zero. Vamos continuar? Agora eu tenho alumínio e nitrogênio. De novo, é uma substância composta, então a soma tem que ser zero. Mas a regrinha é clara. Para eu tirar o NOx, eu procuro quem é fixo. Eu procuro quem é fixo. Então vamos lá. Entre ele é alumínio e nitrogênio. Entre a L e N. Algum deles é fixo? Vou encontrar aqui, ó. O alumínio ele vale 3+. A carguinha dele é fixa. Então, vamos lá. Se o alumínio vale 3+, o nitrogênio tem que valer 3-, para essa soma ser quanto? Ser zero. Por enquanto tá tranquilo. Por quê? Trabalhei com substâncias simples e trabalhei com compostos onde você tem apenas 2 átomos, um positivo e um negativo. Mas e quando as fórmulas começam a crescer? Como é que fica isso? Vamos ver? Aí a gente tem aqui agora, ó, Na2O. Observa que a diferença desse quadro para os anteriores é que agora a maioria das fórmulas tem números embaixo, que a gente chama de índices, né? São esses números que acompanham os elementos das fórmulas. Quando tem índices, olha o que nós temos que fazer. Eu não faço só o cruz. Eu brinco que eu faço o cruz e o credo. Então aqui eu também faço o cruz, o credo, o cruz e o credo. E assim vai embora. Vamos ver como é que vai funcionar então. Na2O. É uma substância composta, não é uma substância simples. Então eu vou procurar primeiro se tem alguém fixo nesse composto. Sim, tem o sódio que é do grupo 1. Tendo o sódio que é do grupo 1, eu vou colocar então que o sódio vale 1+. Observa o seguinte, eu tenho a partezinha de baixo e a de cima. Eu sempre começo pela parte de baixo. Então a gente brinca assim, começa embaixo, depois sobe. E olha só o que acontece. Toda vez que a gente sobe, a gente multiplica. Quando a gente precisa descer, a gente divide. Você vai entender isso aqui agora, quer ver? Então eu comecei embaixo. Sódio é do grupo 1, ele vale 1+, só que eu não tenho um átomo de sódio, eu tenho 2. Então eu vou colocar aqui 2 vezes mais 1 é mais 2. Aqui em cima é que eu considero soma zero. Então se aqui é mais 2,
aqui também tem que ser menos 2. Por quê? Porque mais 2 com menos 2 vai dar quanto? 0. Aí foi aquilo que eu falei, ó, agora eu tenho que descer, porque é obrigatório que tenha número aqui e aqui para não errar os cálculos. Então, se eu tenho menos 2 lá em cima e eu tenho que descer, eu pergunto, qual é o índice de oxigênio nesse composto, no óxido de sódio? O índice dele é 1. Então, eu vou fazer aqui 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, presta atenção. Qual é o número que você vai marcar lá? Vamos supor que é uma questão objetiva e que você tem que marcar o X lá na resposta correta. Os valores que a gente está procurando são os de cima ou os de baixo? São sempre os de baixo. Os valores do NOx são esses aqui, ó, mais 1 e menos 2, e não mais 2 e menos 2. Então, você tem que procurar sempre os de baixo, tá? Então, o valor do sódio é 1 mais e o valor do oxigênio é 2 menos. Vamos tentar o próximo? Tá entendido? Vamos lá, próximo. Tem de novo sódio e oxigênio. Vou começar de novo pelo sódio, porque ele é do grupo 1, ele vale 1 mais. Vamos ver então como é que vai ficar? O sódio ele vale 1 mais, vezes 2, ele vai valer 2 mais. O O para dar 0 tem que valer 2 menos. Agora muda um pouquinho, porque aqui eu tinha um átomo de oxigênio, aqui eu tenho 2. Então vai ter que ser 2 dividido por 2, vai dar menos 1. Então, de novo, eu te pergunto, quais são as cargas que eu vou marcar lá o meu X na resposta da minha questão? Eu vou procurar mais 1 e menos 1, ok? Observa que o oxigênio valendo coisas, tendo cargas diferentes. E isso vai ser importante lá na frente, porque você vai poder classificar, por exemplo, que esse composto aqui é chamado de óxido. Esse aqui também é um óxido, mas é uma classe especial de óxido, chamada de peróxido. NOx também é importante para você dar nome. Você vai ver que já que isso aqui é um óxido, o nome disso aqui é óxido de sódio e o nome disso aqui vai ser peróxido de sódio. Assim como esse, olha como é que ele vai ser diferentão, ó. Sódio, mais uma vez, é do grupo 1, então ele tem que valer 1 mais. Então eu vou escrever 1 mais vezes 2, 2 mais. A soma tem que ser 0. Se ali vale 2 mais na parte da frente, tem que valer 2 menos na parte de trás. Agora eu vou pegar esse 2 e vou dividir por 4. Então 2 dividido por 4 vai dar meio. Meio. Essa é a carga do oxigênio ali. Então aqui eu tive 1 mais e meio menos. A gente vai ver mais tarde que aquilo ali é chamado de superóxido, tá? Toda vez que o oxigênio vale menos meio, é um superóxido. Continuando, ó, NaH. Pergunto de novo. Começa pelo Na ou pelo H? O que você me responde? Pelo Na, porque ele é do grupo 1. Aqui só vai ter um cruz, tá? Por quê? Porque não tem número embaixo. Então, o Na vale 1 mais, o H tem que valer 1 menos. Para essa soma dar quanto? Dá 0. Vou pro próximo. HCl. Também não tem número embaixo. Por quem eu começo? Agora vai mudar um pouquinho. Quando eu penso em HCl, o que eu vou ver? Nem hidrogênio, nem cloro são elementos que têm números de oxidação fixos. O hidrogênio e o cloro não pertencem ao grupo 1, nem ao 2, nem ao alumínio, nem cadmio, nem zinco, nem prata. Cuidado! O hidrogênio ele está lá em cima no grupo 1 na tabela periódica, mas não quer dizer que ele seja um metal alcalino. Ele não tem número de oxidação fixo 1 mais. E a gente vai ver aqui. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que fazer uma competição ali, ó, entre o cloro e o hidrogênio. A minha pergunta é, quem está mais à frente? Quem é o mais eletronegativo? É o meu elemento químico, o cloro. Se o cloro é o mais eletronegativo, se é o que está mais à frente, ele é a parte negativa do composto e o hidrogênio, então, tem que ser a parte positiva. Aí eu vou perguntar, tá, o cloro é o mais eletronegativo, mas qual a carga dele? A carga do cloro é a carga que vai ser determinada a partir do número de elétrons que falta para esse elemento atingir o octeto. Então você vai ter que pensar o seguinte, elementos do grupo 17 tem 7 elétrons na última camada, para chegar ao octeto falta 1, então toda vez que eles forem os elementos mais eletronegativos do composto, a carga dele é menos 1. Elementos do grupo 16, os calcogênios, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Quando eles forem os elementos mais eletronegativos do composto, vai faltar 2 elétrons para eles, a carga dele é menos 2. Os elementos do grupo 15, ou seja, os elementos do grupo do nitrogênio, quando forem os elementos mais eletronegativos do composto, eles vão precisar de 3 elétrons para atingir o octeto, então a carga dele vai ser 3 menos. Chegando no grupo 14, se eu tiver um elemento do grupo 14 como sendo mais eletronegativo, grupo 14, que é a família do carbono, tem 4 elétrons na última camada, a carga deles vai ser menos 4.
Se eu tiver agora o hidrogênio, que é um elemento que é uma exceção de tudo que a gente vê por aí, ele não doa elétron, mesmo tendo um elétron na última camada, ele estabiliza igual ao hélio, atingindo o dueto, ou seja, o hidrogênio tem tendência em receber um elétron. Por isso, se no composto o hidrogênio for o mais eletronegativo, a carga dele vai ser um menos, porque ele vai estar puxando um elétron, porque ele já tem um, com mais um ele vai ficar com 2. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Entre o H e o Cl é o mais eletronegativo, como a gente viu aí, ele é do grupo 17, então a carga dele vai ter que ser um menos. Para isso aqui dá zero, se o cloro é um menos, o hidrogênio vai ter que ser um mais. Então mais um para o hidrogênio, menos um para o cloro, a soma é zero, achado a carga dos elementos do composto. Vamos para o próximo? OF2. Fiz o cruz, agora eu faço o credo. Por que eu cortei 2 vezes agora? Porque o flúor, ele tem atomicidade 2, são 2 átomos. Então vamos lá, começa pelo oxigênio ou pelo flúor? Então eu olho aqui, ó, flúor, oxigênio. Quem vem na frente é o flúor, então ele é mais eletronegativo. Se o flúor é mais eletronegativo, sendo do grupo 17, falta um elétron para ele. Eu vou falar então que o flúor ele vai ser um menos aqui embaixo, começa sempre embaixo. Um menos quantas vezes? 2, o total é 2 menos, a soma tem que dar 0, quer dizer que o oxigênio tem que valer 2 mais. Porém, eu só tenho um oxigênio, quando ele desce, não precisa dividir, ele continua valendo 2 mais. Pergunto de novo, quais são as cargas que eu vou procurar lá naquela questão objetiva? Ou qual a minha resposta numa discursiva? Eu vou escrever mais 2 para o oxigênio e menos 1 para o flúor. Vamos continuar? De novo o composto entre oxigênio e flúor. Vamos ver como é que fica. Começa pelo oxigênio ou pelo flúor? O que você me diz? Começa pelo flúor, porque ele é o mais eletronegativo. Então eu vou ter 1 menos vezes 2, 2 menos. Isso aqui tem que dar 0. Então aqui tem que valer 2 mais. São 2 átomos de oxigênio agora. Então eu vou ter 2 dividido por 2, vai dar 1 mais. As cargas que a gente vai procurar para marcar vão ser 1 mais e 1 menos. Ok? Vamos ver esse cara aqui agora, ó, a LS3. Como é que ele vai ficar? Vamos ver. Eu vou fazer o cruz e o credo, porque tem alumínio e tem enxofre. Aí vem a pergunta, começa por quem? Pelo alumínio ou pelo enxofre? Eu vou olhar pro lado de cá, ó. Procuro primeiro o fixo, eu procuro quem é fixo, eu procuro quem é fixo. Eu só vou descer se não tiver fixo. Aí eu vou começar pelo mais eletronegativo. De novo, para eu tirar o NOx, eu procuro quem é fixo. Para eu tirar o NOx, eu procuro quem é fixo. Grupo 1, grupo 2. Alcadesinagem. De novo, grupo 1, grupo 2. Alcadesinagem. Eu digo 1, 2, 3. Você diz 2, 2, 1. Aí vou para a parte de baixo agora, hein, ó. Se não tiver o fixo, eu vou para eletronegativo. Como é que é? Se não tiver o fixo, eu vou para eletronegativo. Se não tiver o fixo, eu vou para eletronegativo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então é uma falainha, né? É uma frasezinha meio bobinha, mas é pra gente poder memorizar quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Lembrando que quem está na frente é mais eletronegativo do que quem está atrás. Então, substância simples é 0, substância composta soma é igual a 0, começa pelo fixo, depois vai para o mais eletronegativo. Vamos continuar. Alumínio e enxofre, tem o alumínio, que vale quanto na história? Ele vale 3 mais, por ser fixo. Eu vou ter então alumínio começando embaixo, valendo 3 mais, vezes 2, 6 mais. Para a soma dar 0, o enxofre tem que valer 6 menos. Porém, eu não tenho só um enxofre, eu tenho 3 enxofres. Então, 6 dividido por 3 quer dizer que o enxofre vai valer 2 menos. Então, as cargas que a gente vai procurar são 3 e 2, ok? Para fechar esse quadro, Ga e 3, iodeto de galho. Então, eu vou fazer cruz e credo. Pergunto, começo pelo galho ou começo pelo iodo? Vamos ver? Galho não é do grupo 1, não é do grupo 2. Galho não é alumínio, não é cádmio, não é zinco, não é prata. Ó, vai sofrer? Não. Se ele não é fixo, eu vou pro mais eletronegativo. Mais eletronegativo. Aí eu vou procurar, hein? Não tem galho, mas tem quem, pessoal? Tem iodo. O iodo é mais eletronegativo. E a pergunta é, qual é o número de elétrons pro iodo completar o octeto? O iodo precisa de
um elétron, porque ele é do grupo 17, ele é um halogênio. Se ele precisa de um elétron, a carga dele vai ser -1. Então eu vou escrever, sempre começando por baixo. Iodo 1 menos, quantas vezes? 3, o total vai dar 3 menos. Se a parte de trás é 3 menos, para a soma dar 0, quer dizer que a parte da frente tem que valer 3 mais. Vou descer, hein? 3 dividido por 1, só tem um átomo de bário. Perdão, de galho. Então isso vai continuar valendo 3 mais. Os números que eu vou procurar lá na questão são 3 mais e 1 menos. Então esses são os valores do inox, do galho e do alumínio nesse composto. Ok? Vamos continuar então. Vamos lá agora para encerrar mais um quadro aqui. Ó. O que nós temos? Nós aumentamos as fórmulas, tá? Nós temos fórmulas agora não mais com 2 elementos, mas agora com 3. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai seguir a regrinha. Primeiro eu vou ver que a soma de uma substância composta tem que ser 0, que eu procuro quem é fixo e depois, se não tiver fixo, vou para o eletronegativo. Vamos ver como é que funciona? Tem o NaClO, essa fórmula aqui é o hipoclorito de sódio, a tão conhecida água sanitária. Então vamos lá, tem sódio, tem cloro e tem oxigênio. Aí vou lá na tabela periódica e vou encontrar o sódio no grupo 1, o cloro no grupo 17... e o oxigênio no grupo 16. Então, eu tenho o sódio que é fixo, porque ele é do grupo 1. Então, eu vou fazer aqui a divisão, ó, cruz, cruz. Não vai ter crédito porque não tem númerozinho embaixo. Então, o Na vai valer 1 mais, por ser fixo. Agora, eu fiquei com cloro e oxigênio e eu pergunto, tem mais alguém aí que seja fixo? Cloro e oxigênio? Não, nem cloro e oxigênio não pertencem a essa escalinha aqui. Então, se eles não estão na de cima, eu vou para de baixo. Dentre os dois, cloro e oxigênio, quem é o mais eletronegativo? Então, entre cloro e oxigênio, o mais eletronegativo vai ser quem? Vai ser o oxigênio, porque ele está mais à frente. Então, o O, por ser do grupo 16, precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Então, o O tem que ser 2 menos. Então, vamos lá. Essa soma tem que ser 0. Se aqui é mais 1 e aqui é menos 2, quanto falta no cloro para essa soma dar 0? Então, está faltando mais 1. Ó, mais 1, mais 1, mais 2. O menos 2 deu 0. Então, eu descobri a carga de cada um. O sódio vale mais 1, o cloro vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. Somando tudo isso, a gente tem a soma total, né, das cargas, que é 0. Tudo bem? Vamos para o próximo? CaSO4, sulfato de cálcio, é o gesso, né, que a gente usa aí em parede, quando a gente quebra o braço, a perna. Vamos ver como é que funciona. Tem cálcio, que é do grupo 2, enxofre, que é um calcogênio do grupo 16, e o oxigênio, que também é do grupo 16. Então, eu tenho o cálcio, que é do grupo 2, então ele é fixo. Então, eu começo por ele vale 2 mais. Ah, esqueci, né? Vamos fazer a divisão? Cruz, cruz, credo. Então, vamos lá, hein? O cálcio vale mais 2. Quantos cálcios tem nessa fórmula? Ó, só tem 1. Então, é mais 2 vezes 2, qual é o total? Mais 2. Bora lá, hein? Aqui agora eu tenho enxofre e oxigênio. Enxofre e oxigênio. Nenhum deles ainda pertence os elementos de inox fixo. Então, eu vou procurar o mais eletronegativo. Então, entre o S e o mais eletronegativo é o O. Aqui eu vou ter 2 menos, vezes 4 vai dar 8 menos, certo? E eu quero que essa soma dê 0. Se aqui é mais 2, aqui é menos 8, pensa aí. Mais 2 menos 8 para dar 0, quer dizer que o enxofre tem que valer 6. Só para não deixar nada em branco e eu não errar, se aqui só tem um enxofre, ele continua valendo 6. Então, para fechar, o cálcio vale 2, o enxofre vale 6, o oxigênio vale 2 e tudo ficou certinho, ok? Tudo bem? Vamos para o próximo? Fosfato de alumínio. Vamos lá. Fosfato de alumínio. Alumínio tá aqui, ó, ele é fixo. Então, eu vou começar por ele. Primeiro, eu vou fazer aqui o cruz, cruz, credo, certinho? Comecei pelo alumínio, que vale 3 mais. Só tem 1, então o total continua sendo 3 mais. Agora eu tenho que decidir entre o fósforo e o oxigênio. Venho aqui na escalinha, fósforo está aqui atrás, oxigênio está lá na frente. Então o oxigênio é o mais eletronegativo. Começo por ele, 2 menos, quantas vezes? 4. O total vai ser 8 menos e a soma tem que dar 0. Se a soma tem que dar 0, aqui eu tenho mais 3, lá eu tenho menos 8. Mais 3 mais menos 8, tá faltando 5. Então, 5 é aquilo que falta para o fósforo para a soma dar 0. Para não terminar estranho, eu completo embaixo e vou conferir, ó.
o alumínio vale 3, o fósforo vale 5 e o oxigênio vale 2, certinho? Então a gente tem ali a carga de todo mundo. Vamos para mais um. Esse cara aqui, que é o nitrato de cálcio, ele tem uma coisinha que é diferente. O que está diferente nele aí? Ele tem parênteses, mas isso não vai me abalar, né? Ele tem parênteses, o que eu vou fazer então? Eu vou tirar o parênteses. Para tirar esse parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está do lado de fora do parênteses e vou multiplicar pelo número que está do lado de dentro. Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 3 oxigênios, o total é 6. Eu tenho 2 vezes 1 nitrogênio, então o total é 2. E esse parênteses não afeta o cálcio. Então a minha fórmula arrumada para eu poder trabalhar é CaN2O6. Então eu vou abrir aqui o cruz, credo e vou fazer do mesmo jeito. Então comecei. Cálcio é do grupo 2, então ele vale 2+, só tem 1, o total é 2+. O oxigênio vale 2-, sendo mais eletronegativo. O oxigênio está na frente do nitrogênio, então eu vou ter 2 vezes 6 vai dar 12. A soma tem que ser 0. Para essa soma ser 0, aqui é 12-, aqui é 2+, está faltando 10. Então, falta 10. Eu não vou descer 10, né? Porque o índice aqui do nitrogênio, a atomicidade dele vale quanto? Vale 2. Então eu vou ter 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então eu encontrei o número de oxidação do cálcio, que vale 2, do nitrogênio, que vale 5, e do oxigênio, que vale 2-. Bom, agora deixa eu ver uma coisinha um pouquinho diferente, que é o número de oxidação de íons. Tá? Na questão dos íons, vai vigorar essa terceira regrinha aqui que a gente não tinha feito ainda. Que se eu trabalho com íon, a soma agora é igual à carga. Observa que a gente tem 3 regras máximas, que é a regra para a substância simples, que o NOx é igual a 0, a regra para a substância composta, onde a soma dos NOx de todos os elementos é igual a 0, e no caso do íon, a soma de todos os NOx é igual à própria carga. Como assim a própria carga? Olha só, esse cara aqui ó, é o periodato, é o nome desse íon. Ele é IO4-. Ele não é IO4, tá vendo? Ele é IO4-. Esse menos ali indica que ele tem excesso de 1 elétron. Então esse excesso tem que ser considerado na hora de tirar o NOx. As regras são as mesmas. Eu canto de novo. Para eu tirar o NOx, eu procuro quem é fixo. Se não tiver o fixo, eu vou para o eletronegativo. Então vamos lá. Entre IO tem fixo? O que você vai me dizer? Não, não tem. Então eu vou buscar o mais eletronegativo. Então eu vou ter lá, entre I e O, quem ganha? O O é mais eletronegativo, então ele vai valer 2-. Só que eu não tenho um O só. Eu tenho quantos Os? Eu tenho 4. Então eu vou ter 2 vezes 4 vai dar 8. Aí chega a hora de considerar a carga. Porque se não tivesse essa carga aqui, eu iria colocar mais 8 na frente. Mas tem a carga menos 1. Tendo a carga menos 1, quer dizer que aqui não pode valer 8. Está errado. Se ali tem a carga menos 1, tem excesso de 1 elétron, vai sobrar menos 1. Aqui vai ter que valer 7. Por quê? 7 mais com 8 menos sobra menos 1. Fechou? Faz a continha aí, ó. Mais 7 mais menos 8, menos 1. Não tem número nenhum, mas para não ficar incompleto, a gente vai dizer que o iodo vale 7. Só para fechar, o iodo vale 7, o oxigênio vale 2 e acabou tudo, ficou tudo certinho. Tudo bem? Vamos fazer mais esses 3 aqui de baixo, só para ver se a gente entendeu mesmo, hein? Ó, cruz, credo, mais eletronegativo é o oxigênio. 2 vezes 3 vai dar 6. Aqui não pode valer 6, porque tem que sobrar 2. Então aqui vai valer 4. Só para não perder o costume, 4 mais aqui embaixo. Então o enxofre vale 4, o oxigênio vale 2. Vamos pro próximo. Esse é o íon sulfito, tá, gente? Íon permanganato, que é esse cara aqui, ó. MnO4. Começo pelo Mn, eu começo pelo O. Vou começar pelo O, mais eletronegativo. 2 vezes 4 vai dar 8. Para descontar 1 aqui tem que valer 7. As cargas, então, que eu estou procurando são 7 e 2-. E para fechar, o íon pirofosfato, que é o P2O7 4-. Eu vou colocar aqui e aqui. Começo pelo oxigênio, que é o mais eletronegativo. Eu vou ter 2 vezes 7 vai dar 14. Vou puxar esse 4 um pouquinho mais para frente, para você não confundir, né? 4 é a carga, tudo bem? Então eu vou ter aqui, ó, bonitinho aqui, 14 menos, 2 vezes 7, 14. Tem que sobrar 4. Se aqui é 14 menos, para sobrar 4, tá faltando 10.
Então aqui vai ser 10 mais. Aí ele vai descer. Ele vai descer e vai encontrar que número lá embaixo agora? Vai encontrar o número 2. Então 10 dividido por 2 vai dar 5 mais. Então quer dizer que as cargas envolvidas nesse composto aí, nesse íon, perdão, é 5 mais e 2 menos. Certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva aí no canal e até a próxima.